A paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa Intercessão. Obrigado por sua audiência, onde você estiver nos assistindo neste momento, e em casa, no trabalho. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos no ar através da TV, no canal 14, em Recife, região metropolitana, e em todo o estado de Pernambuco, através das repetidoras. Também estamos pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial, e pelo site www.iedpeplay.org.br. Convido você para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro dos Salmos, o Salmo 14, versículo 1, e segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Né? Disse o nécio no seu coração, não a Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Glória a Deus. No programa de hoje contamos com a presença do pastor Nadir Jackson Saraiva e do presbítero Walson Salles. Pai do Senhor, pastor, é um prazer tê-lo de volta aqui ao programa Intercessão. Pai do Senhor, pastor Jefferson, Pai do Senhor a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Prazer é todo nosso poder estar aqui no Intercessão, intercedendo, né, que é uma das grandes missões da igreja, né, a sua missão intercessora. Amém. Presbítero Walson, Pai do Senhor, é um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão, né? Há tempo que a gente vem pensando em trazê-lo aqui para estarmos aqui comentando sobre esse assunto tão importante que vamos comentar já já. Os irmãos não têm noção do que vai ser falado aqui esta tarde, mas certamente vai ser de grande bênção para a nossa edificação espiritual. Pai do Senhor, pastor Jefferson Aleluia, pastor Nadir Jackson Saraiva, Pai do Senhor, a você, querido irmão aí acompanhando de casa, assistindo. Me sinto muito honrado por esse convite, me sinto muito feliz. E feliz pelo tema que vai ser tratado aqui, um tema bem importante, atual, pertinente, relevante, que deve de fato tomar o nosso tempo no estudo, na pesquisa, no diálogo, para que nós possamos representar bem a visão do mundo cristã, a visão do mundo bíblica, que deve nortear a vida de todo aquele que entregou a vida a Jesus. Que bênção, né? Antes de estarmos comentando alguma coisa aqui, irmãos, nós vamos pedir ao pastor Nadir Jackson para orar por nós neste momento, né? Fazer uma oração de início do nosso programa. Foi não, pastor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, por este momento especial que tu nos concede de podermos aqui no programa Intercessão, estarmos realizando aquilo, Senhor, que tu colocasse e propusesse no coração da tua igreja, Senhor. Uma das suas grandes missões, que é de interceder por todos os povos. E nesse momento nós queremos pedir uma bênção toda especial, Senhor, em favor deste programa. Ajuda, Senhor, para que ele sirva, Senhor, de instrumento de bênçãos para a edificação de todos aqueles que estão nos acompanhando. E que o teu Santo Espírito, neste dia, Senhor, esteja tocando o coração daquele que, porventura, estiver nos assistindo, ó Pai, que ainda não tem um encontro contigo, aqueles que, ainda que não tenham encontro contigo, Senhor, e que abraça, Senhor, esta visão materialista, esta visão, Senhor, ateísta, que através deste programa, Senhor, que o teu Santo Espírito, por meio da tua palavra, Senhor, possa convencer do pecado, da justiça e do juízo. Continua conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje estaremos tratando sobre o tema Intercedendo pelos Ateus. No programa de hoje já contamos com a presença do pastor Nadir Jackson Saraiva, diretor da nossa STEADEB, né, Escola de Teologia das Assembleias de Deus no Brasil, que acontece aqui em Recife, né, e também superintendente das escolas dominicais aqui da nossa Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. Como também contamos com a presença do presbítero Walson Salles, professor da STEADEB e autor da obra Pela Bereia, né? Ateísmo, resposta às objeções à veracidade do cristianismo. Escreveu neste livro aqui, publicado pela nossa Bereia,
E é um grande livro que estaremos comentando sobre um pouco também sobre este livro, o que está escrito aqui, que realmente vai servir muito para a nossa edificação, né? Portanto, trataremos de um tema que de extrema relevância, né? Intercedendo pelos ateus. E gostaríamos já de saber, pastor Nath Jackson, presbítero Orson, o que é o ateísmo e como podemos identificar uma pessoa ateia? Pastor, em primeiro lugar, antes de trazer a definição, eu quero parabenizar aqui, né, o senhor por essa temática, né? Porque geralmente quando se fala de interceder pelos povos, geralmente se faz uma coisa mais genérica, né? Vamos orar pela nação tal, orar pela nação tal, pela nação tal. E a temática desse programa, ela vai do geral ao particular e coloca o ateísmo ou o ateu, praticante do ateísmo, como campo missionário. Que isso é bastante relevante porque algumas pessoas, de repente, às vezes acabam só enxergando um campo missionário aquele que, por exemplo, tem uma fé próxima da nossa, ou uma pessoa que não professa fé nenhuma. Aquela pessoa, por exemplo, o ateísmo que estaremos comentando aqui, é aquele indivíduo que se opõe de fato à fé cristã. Então, algumas pessoas não veem nestes opositores um campo missionário, mas veem nestes opositores apenas um instrumento de opressão para o qual devemos orar para que Deus tome uma providência sobre a vida deles. Estou falando isso no senso comum, no entendimento de senso comum. E esse programa ele vem trazer essa temática mostrando, não, olha, mesmo sendo opositores, mesmo sendo um conjunto de crenças que vai ser trabalhado, vai ser demonstrado, mesmo sendo um conjunto de crenças que leva essas pessoas a se tornarem inimigos ferrenhos da fé cristã, mas eles são também objeto do amor de Deus. Eles são também objeto do plano de Deus para as suas vidas. E é dentro dessa temática que eu queria parabenizar, né, porque mostra que o campo missionário não é apenas as nações, né? Mas o campo missionário, as nações são constituídas de pessoas e estas pessoas são constituídas de cosmovisões, de crenças que, enquanto cosmovisões, porque não existe ninguém no mundo que não tenha um conjunto de crenças, todos têm um conjunto de crenças, até que aquele que diz que não tem crença, dizer que não tem crença já é uma crença. Então, eu acho relevante, muito relevante e pertinente, principalmente, que temos aqui o irmão Alson Salles, né, que é um professor da Estiadeb e que desde a sua época de alunado, né, ele se dedica à pesquisa desse tema e que melhor pode, assim, trabalhar de maneira mais específica a visão, o conceito e a abrangência que esse tema tem e o nicho, vamos assim dizer, de pessoas hoje no mundo que professa esse tipo de fé, esse tipo de crença. É interessante o que o pastor Nath Jackson mencionou, a importância de incluir os ateus, né, na intercessão, porque na prática, quando um ateu se converte ou ele abandona o ateísmo ou ele se converte à fé cristã, eles se tornam verdadeiros porta-vozes ou da fé cristã ou da crença errônea que eles defendiam antes. Eles defendem que de fato era uma crença e que isso causa muito choque, né? Muito choque para a própria comunidade ateísta em si, tá? Definindo o ateísmo, não, é bem simples definir o ateísmo, tá? A palavra ateu, a letra A no grego é uma partícula de negação, significa basicamente não Deus, ou seja, um ateu é uma pessoa que nega a existência de Deus ou ela não se fundamenta na existência de Deus. De maneira prática ou teórica, ela não se fundamenta e ela nega veementemente, tá, a existência de Deus. Tá? Ela nega veementemente. O ateísmo, pastor Jefferson e pastor Nath Jackson, é uma visão de mundo. Tá? Uma visão de mundo. O que é uma visão de mundo? Uma visão de mundo tenta explicar qual é a realidade última de todas as coisas. Tá? Então, o que uma visão do mundo tenta responder? Os 5 maiores questionamentos da existência humana. Tá? Origem, de onde viemos, tá?
não apenas nós, mas o próprio universo. Tá? Se o universo for estritamente materialista, ele tem que essa evolução cega, randômica, aleatória, sem uma mente inteligente por trás, sem um ser inteligente por trás, ela tem que ser cósmica, porque o universo surgiu, o universo não é eterno, o universo é quadridimensional, formado de tempo, espaço, matéria e energia. Ela tem que ser química, o mundo é formado por elementos químicos em reações, e ela tem que ser biológica, de forma cega, tá? Então, origem de onde viemos, identidade de quem somos, propósito por que estamos aqui, moralidade, como devemos viver e destino para onde vamos. Tem que responder. Eu poderia dizer assim, uma sacada para você dialogar com um ateu, com um descrente, com um cético, é você lançar sobre ele os mesmos questionamentos que lançam sobre a gente, tá? Como o mundo passou a existir, ele vai ter que defender. Ou o universo é eterno, a ciência já provou que não, tá? No período medieval, os teólogos diziam que tudo que tem um início tem uma causa, o universo teve um início, baseado na revelação, portanto o universo tem uma causa. A primeira premissa é auto-evidente, metafisicamente verdadeira. A segunda premissa, a ciência já conseguiu comprovar que o universo teve um início, e a conclusão segue. Então, sempre é bom jogar sobre eles o mesmo questionamento que eles jogam sobre nós, e eles tentando responder esses mesmos questionamentos, eles vão perceber como os maiores ateus que já abandonaram o cristianismo, tá? Abandonaram o ateísmo criticando as próprias crenças. Como o pastor Nadir Jackson bem mencionou aqui. Philip Johnson disse no livro o Darwin no Banco de Réus, Philip Johnson disse: aquele que nega um conjunto específico de crenças é, na verdade, um crente em um conjunto específico de crenças. Não existe uma terceira opção. Então, como descobrir que uma pessoa é adepta do ateísmo, é um ateu? Ele tem que ser materialista. Ele não acredita que existe Deus, alma, espírito, até a consciência é produto do material, tá? Ele crê que só existe um mundo material, natural ou físico, tá? E que o homem, em última instância, junto com todos os animais, não é nada. Quando o homem morrer, não existe estado intermediário, vida após a morte, consciência após a morte, nada. Quando o homem morre, deixará de existir, Deus não existe. Então, em última instância, não existe propósito, tá, para o ateu. Richard Dawkins, o maior nome do ateísmo vivo hoje, diz que se você é ateu, o que tem de bom para você é você esperar um delicioso almoço, ir lá na sua casa pegar aquele delicioso almoço e viver a sua vida, porque quando morrer, não vai acontecer mais nada. Então, basicamente é um naturalista, materialista, que não acredita no mundo, na realidade metafísica. Portanto, o ateísmo é uma visão de mundo que contém um conjunto específico de crenças. E é perigoso, né, viver essa vida, né, pastor? Porque nós que conhecemos Deus através de um relacionamento, não apenas de um conhecimento teórico, mas de um conhecimento pessoal. Nós tivemos uma experiência com o Senhor, nós conversamos com Ele, nós sentimos a Sua presença, Ele fala conosco, principalmente nós intercessores, nós que estamos sempre desfrutando da presença de Deus, e o conhecimento que temos, a gente percebe o quanto essas pessoas estão correndo um perigo eterno, porque se eles partirem para a eternidade com essa mentalidade, eles estarão em perigo eterno e vão participar de uma tribulação que nunca terá fim. Então, daí, veja como é importante estarmos tratando sobre este assunto, porque nós temos milhares de pessoas que precisam conhecer o Deus que conhecemos. E aí nós, como intercessores, precisamos entender o perigo que essas pessoas estão vivenciando. E aqui estamos para tratar sobre esse assunto, né? Presbítero Wilson, no livro Ateísmo, Respostas, Objeções à Veracidade do Cristianismo, este livro aqui que foi publicado pela Berea, né? E está à disposição na Berea, os irmãos poderão adquiri-lo também para ter um maior conhecimento do que foi tratado aqui. É claro que no programa de hoje, com menos de uma hora de programa, não tem como a gente tratar sobre tudo, né? Tema complexo. Mas se os irmãos quiserem se aprofundar mais no assunto, os irmãos poderão adquirir. Este livro vai trazer uma visão extraordinária para os irmãos, né? Então, apesar de dizerem que os ateus nada creem, como podemos entender esse comportamento? É um comportamento contra-intuitivo, porque o pastor Jackson apontou aqui, quando a pessoa diz que não tem uma crença,
tá? Ele está dizendo que tem uma crença. Tá? Então, o conjunto de crenças é pressuposto, né? Não tem uma crença. É como uma pessoa que vem e diz assim, a verdade não existe. Aí você pergunta para essa pessoa, isso é verdade? Né? Então, a verdade está sendo pressuposta na afirmação, é uma afirmação autocontraditória. Então, um conjunto de crenças do ateu, quando ele nega esse conjunto de crenças, na verdade ele está utilizando um argumento contraintuitivo, porque ele acredita, tá? O que é, na verdade, o que significa conhecimento. Muita gente tem dificuldade de entender a questão da fé, mas o que significa conhecimento? Conhecimento na filosofia significa crença justificada, tá? Então, como é que você vai justificar a crença de que não existe, de que Deus não existe, tá? E que só existe o mundo material? Essa crença é justificada até que nível? Tá? É muito importante. É por isso que quando a gente vai conversar com um ateu, debater, dialogar, é sempre bom a gente conhecer e utilizar o argumento abdutivo, que é a inferência da melhor explicação. Tá? Olha, eu não quero discutir com você de forma agressiva, mas a gente vai aqui estabelecer um ponto de discussão. Eu vou dar a versão cristã dos fatos e você vai dar a sua versão ateísta dos fatos e as pessoas vão julgar, tá? Qual versão da realidade faz mais sentido à luz dos dados, à luz dos fatos, tá? Um ponto positivo para a fé cristã é que os 4 fundamentos da verdade religiosa só faz sentido no cristianismo. A gente não deve esconder o fato de que o ateísmo ele é particularista. O que significa dizer que o ateísmo é particularista? O ateísmo defende que ele é verdadeiro e que tudo que se opõe a ele é falso. O cristianismo também defende isso. O cristianismo é verdadeiro, tudo que se opõe a ele é falso. Então, a gente só vai descobrir fazendo esse choque analisando as afirmações de ambos os lados, entendeu? Então, só assim. Os 4 fundamentos da verdade religiosa, revelação, tá? Revelação especial, Deus se revela por meio das coisas criadas. Muitos ateus já abandonaram o ateísmo, cientistas inclusive de renome, observando a natureza, a ordem criada, tá? Revelação especial na Bíblia, a revelação da Bíblia ela é histórica, tá? Por exemplo, a ressurreição de Jesus não é um fato fantasmagórico, não, é na história. Se um dia for provado que Jesus não ressuscitou dos mortos, o cristianismo desaba. Então é uma crença da história. Nós não cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, nós não passamos a crer porque alguém escreveu um livro. O argumento é o contrário. Esse livro foi escrito no Novo Testamento porque Jesus ressuscitou dos mortos. Porque as pessoas viram o túmulo vazio. Porque as pessoas encontraram com Jesus ressuscitado. Então, revelação, Deus se revela de maneira especial na Bíblia, ele diz quem ele é, quem nós somos, por que estamos aqui, como devem viver e para onde vamos. Ele diz aqui, ele diz quem ele é, entende? Então, revelação especial, Deus se revela na encarnação do Verbo, Jesus nasce e toca a história, e Deus se revelação na saga, Deus se revela na saga da história de Israel, tá? Que não são eventos míticos como os livros de outras religiões, não, são eventos que ocorreram na história, tá? Revelação, razão, essa mensagem racional. O ateu, ele diz que ele é em si estritamente racional, mas a mensagem do cristianismo é racional. Tem que ser entendida racionalmente na própria leitura que o senhor fez no início do programa. História, uma revelação na história e experiência, como o senhor mencionou. Todo aquele que entregou a vida a Jesus tem uma experiência com Deus. Imagine que o senhor se encontra na rua com um ateu, mas o senhor acabou de fazer uma oração que Deus respondeu na mesma hora. E Deus realizou uma operação de maravilha, realizou um milagre, o senhor acabou de orar e depois você encontra na rua com uma pessoa que diz, olha, Deus não existe. E você diz, a experiência, eu acabei de falar com ele. O senhor me fez lembrar, quando terminou um culto uma vez lá na igreja, na área 23, e tinha uns jovens conversando, aí entrou um assunto de fé em Deus, de ateísmo e tal. Aí eu disse assim a ele, assim, olha, se alguém um dia perguntar se Deus existe, você conta a sua história. É verdade. Você conta a sua história, o que Deus fez na sua vida, as respostas de oração que você já recebeu e você vivenciou. É só contar a sua história, se alguém perguntar. Porque
Só você contar a sua história. Se eu for contar a minha história, é impossível dizer que Deus não existe. Se o senhor for contar a sua história, pastor, é impossível, né? Não tem como, pastor. Não tem como, porque, por exemplo, a própria crença da existência de um ser, vamos ampliar, de um ser, aqui a Bíblia define como Deus, ela está incrustada na natureza humana. É verdade. Deus, quando fez o homem, Deus pessoa, passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus pessoa fez o homem pessoa. O homem com o seu aspecto moral, com o seu aspecto espiritual. Então, o ser humano em si, ele é dotado de religiosidade. Você vê, por exemplo, na história, irmão Alcio pode até ampliar até mais o que eu vou comentar. Na história, por exemplo, você vai para a história das civilizações, você não vê ateísmo nas histórias das civilizações. Ao contrário, você vê politeísmo. E aí uma coisa bem pitoresca é que no primeiro século, quem era chamado, veja, o politeísmo era tão grande que quem era chamado de ateu era justamente aqueles que não tinham um Deus que era representado fisicamente. Ou seja, os cristãos, no primeiro século, eram chamados de ateus. Por quê? Vocês não adoram ao Deus. Por quê? Porque a crença, o politeísmo era tão forte que todo ser, ou toda cidade, todo indivíduo deveria ter um Deus particular, deveria ter uma estatuetazinha de um Deus, onde todo mundo visivelmente poderia vê-lo, fazer suas orações, fazer suas petições, seus votos. Então, o cristão, no primeiro século, Jesus ressuscitou, aí o cristão levantava as mãos para os céus e começavam a orar e disse, cadê o Deus dele? Não, o nosso Deus não pode ser representado. Verdade. O nosso Deus, ele é infinito, ele é eterno. Então, dizia assim, vocês são ateus. A Bíblia, o texto que o senhor leu de Salmo 14 mostra mais um ateísmo muito mais prático daquele indivíduo que é materialista, como o irmão. Tem outro texto também de Lucas 12, daquele rico que é um bom administrador, sua empresa começa a crescer e ele diz, olha, eu vou comer, vou folgar, vou viver a minha vida. E aí vem a voz, né? Louco, se hoje te pedir a tua alma, o que tu tens para quem será? Então, existe, assim, na literatura bíblica, o ateísmo mais prático, um ateísmo mais materialista, o cabo é materialista, só vê bens materiais e, quanto a realidades espirituais, ele ignora. Mas não quer dizer que essas realidades espirituais não existam. E hoje a gente tem, eu acho que do século XVIII, não sei, XIX para cá, um ateísmo mais sofisticado, que é um ateísmo militante. Erudito, militante. E esse aí, pastor, é o que hoje tem sido o desafio. É claro que quando falamos de alcançar os ateus, eu acredito que isso contempla tanto aquele ateu prático, às vezes de repente até acha que Deus existe, mas para ele é indiferente a existência de Deus, o importante é a vida aqui e agora. Ele não se preocupa em provar que Deus não existe. Isso. E existe o ateu mais sofisticado, que são os grupos militantes, são as escolas religiosas do ateísmo, que tem como finalidade expurgar a fé cristã, a crença judaico-cristã da sociedade. Eu acho que o pastor Najackson está inspirado, não? Ele está iluminado aí. É porque o senhor está aqui. Não é só a provocação que o senhor está fazendo com as perguntas, que o que ele está falando aí. O pastor Najackson falou de uma coisa muito conhecida na teologia, tá? Também na filosofia, que é o sensus divinitatis. Desde o século XVI, os reformadores já diziam, sem nenhuma comprovação científica, de que o ser humano ele tem uma predisposição natural para a crença em Deus. Tá? Isso foi comprovado em pesquisas recentes, que o nosso lóbulo frontal ele é predisposto a crer em Deus. Então, quem não crê em Deus, quem não crê na existência de Deus, ele está sendo antinatural, está indo contra a própria constituição humana. E diga-se de passagem, isso é uma prova tão grande que, apesar de vivermos tecnicamente na era do ateísmo, da tecnologia, do conhecimento, apenas 5% da população mundial são ateus, apenas 5%. Então, 95% da população mundial crê na existência de um Deus, tá? Entre a sua maior fatia, a fé cristã. Então,
É verdade. O ateísmo é um grande desafio. Eu diria que é um desafio formidável que faz com que a gente possa afiar os nossos argumentos, tá? Apesar de vivermos um momento delicado em que está acontecendo um fenômeno, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, na Europa, de pastores entrarem em estado de apostasia e abraçar o ateísmo e virarem militantes, né? Mas que a fé cristã continua crescendo avassaladoramente. E a fé cristã é a visão do mundo que tem sido escrutinada nos ambientes mais hostis dos últimos 300 anos. Quem diz isso é o ex-ateu Alistair McGrath. Tem sido escrutinada dos últimos 300 anos nos ambientes mais hostis e tem se sobressaído como uma visão de mundo viável, pujante, atual e relevante. E uma visão de mundo que tem transformado a própria história da humanidade com todas as suas contribuições. O senhor falando sobre apostasia, pastor, eu lembro que, por exemplo, ninguém nasce ateu. É verdade. Se de repente há um argumento que diz assim, que quando chegasse a era da modernidade, sim, da razão, essas crenças mitológicas de Deus iam desaparecer. Então veja, vamos pegar só o primeiro século para cá, são mais de 2.000 anos, mais 2.000 anos de história. E aí, mesmo depois de 2.000 anos, ainda 5% da população mundial, que é de 8 bilhões, professa o ateísmo. Então, se isso é uma crença que seria abandonada com a evolução do conhecimento, por que hoje ainda eles são minoria em todo o mundo? E quando se vai, é gritante, né? E quando se vai ver a história, por exemplo, você vai procurar a história de cada ateu militante desse, você percebe de que isso foi a partir de um momento, de uma experiência, aí entra a experiência, de uma experiência de decepção, verdade, uma crise existencial e que aí reverbera isso para um mundo espiritual, dizer assim, então, se está acontecendo isso, se isso aconteceu na minha vida, é porque não existe Deus. Veja que coisa séria, né? O assunto está gostoso, assim, mas a gente vai ter que ir a um breve intervalo, mas não sai daí porque está começando agora a esquentar, ainda tem muita coisa pela frente. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Intercessão e estamos falando sobre o tema Intercedendo pelos Ateus. Estamos comentando aqui com o pastor Nadjaco Saraiva e o presbítero Walson Salles. Estamos aqui, é claro que o tempo não dá para a gente tratar sobre esse assunto, sobre esse livro, né? Mas você poderá ter um maior conhecimento sobre o ateísmo analisando este livro. Ele está disponível na Berea. Foi escrito pelo professor Walson Salles, que hoje também é uma autoridade no assunto, né? E você vai ser muito enriquecido adquirindo este livro na Berea. Estamos aqui com muito assunto e o tempo pouco. A gente está aqui lutando com a produção para ver se pode esticar um pouquinho mais o programa, né? Mas a gente vê, por certo, pastor Jackson, irmãos acompanhando e desejosos de saber como interceder. Como o intercessor, deve orar por aqueles que se dizem não crer na existência de Deus. E ainda, como o pregador deve se preparar para anunciar o evangelho a essas pessoas, pastor Nadjaco, pastor Walson? Pastor, a primeira pergunta eu citarei um texto bíblico, mostrando que sim, nós devemos interceder, é missão nossa interceder. Há um texto aqui em 1 Timóteo no capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, Paulo diz o seguinte, versículo 1 diz assim: antes de tudo peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Então, o ateu está aqui dentro, todas as pessoas ele está aqui dentro. Então, orem, aí ele vai falar em favor dos reis e de todos que exercem a autoridade, para que vivam uma vida mansa e tranquila com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Por que nós devemos orar? Por que nós devemos orar por um ateu, ou
ou um líder ateu que vive num regime, num regime totalitário, oprimindo cristãos. Aí o texto diz assim: porque isso é bom aceitar diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, independentemente de quem seja, independentemente do que acredite, independentemente do que faça, independentemente do mal que possa produzir, ele, se é um ser humano, ele é objeto do amor de Deus e, em decorrência disso, precisamos orar. Em segundo lugar, é a pergunta de como é que nós devemos nos preparar. Primeiro bizu aí, comprando o livro do professor Walson Salles. Está disponível na Berea. É uma obra que você não pode deixar de ter em sua biblioteca. É um livraço, professor Walson Salles, como nós já comentamos aqui, desde a época em que fazia cursava ali o curso de teologia na STIADEB, ele já pesquisava, já se dedicava a esse tema. Então, em primeiro lugar, comprar o livro do professor Walson Salles é o primeiro bizu, como você se preparar. Porque a oração é importante, temos que orar, mas se de repente você no seu trabalho, na sua escola, na universidade, ou até na rua, ou em qualquer lugar você se deparar com uma pessoa que de repente seja um ateu prático ou um ateu teórico, se de repente ele lhe abordar, você vai saber dialogar, você vai saber defender a sua fé. Aí eu lembro uma vez, pastor e irmão Walson, que o pastor Ailton, ele falando sobre a importância do estudo da palavra, e da fundamentação. É um grande incentivador dos estudos. Da fundamentação. Aí ele disse assim, numa escola, há muitos anos, Escola Bíblica de Obreiros, ele disse: olha, meus irmãos, quando você estiver e for colocado no canto da parede acerca do que você acredita, aí o pastor disse: língua estranha não vai resolver, profecia não vai resolver. O que vai resolver é o que você foi capaz de produzir e gerar Cristo dentro de você. Isso através de uma vida comprometida com o estudo da palavra. Então, a nossa resposta é o livro do professor Walson Salles. Procure, adquira, a Berea tem esse livro aí, você pode procurar para se aperfeiçoar. E também, se querendo e desejando, o próximo ano estarão abertas as inscrições para este ADEB. Quiserem fazer parte lá conosco, naquele grande time ali de alunos, aquele grande exército ali, será um prazer recebê-los. Pastor, eu creio que os irmãos em casa ficaram desejosos como entrar em contato com a STIADEB, né? Se eu lembra o número aí do telefone? Se não lembrar, a gente vai pedir a produção para colocar. Certo. Eu vou dar a produção coloca aí. Ele vai colocar aí, já. Aí. Já ela já está colocando aí, né? Eles vão entrar em contato aí e a gente vai dizer. É importante, meus irmãos, é muito importante essa colocação que o pastor Nadiax fez, né? Porque para que você possa interceder pelos ateus, você tem que entender o que eles pensam acerca de Deus, Perfeito. É preciso conhecer o que eles pensam, o que eles pregam, o que eles ensinam, né? E a leitura do livro, a pesquisa, o conhecimento das Escrituras vai ajudar bastante, né, professor? Paulo pediu oração, né, pela igreja, para a igreja orasse por ele, para que Deus abrisse a porta da palavra. Então, se Deus vai abrir a porta da palavra, você tem que ter internalizado o conteúdo bíblico na sua mente, no seu coração. O pastor Nadiax frisou bem. E lá em 1 João 5,14, o apóstolo diz que tem uma oração infalível, né? Se você pede uma coisa que Deus quer, essa oração ele atende. Se você agora, nesse exato momento, disser assim: Senhor, manda uma pessoa aqui para eu evangelizar ela, você vai ver se Deus não vai atender essa oração na hora aí. Então, 1 João é a oração infalível. Mas o pastor Jefferson mencionou aqui, de forma muito importante, a questão de nós sabermos o que as pessoas que rejeitam a visão do mundo cristã pensam, não só sobre o cristianismo em si. Então, nós temos que conhecer a estrutura doutrinária, histórica, cultural do cristianismo em si, temos que conhecer a nossa casa e conhecer o que pensam os que negam a visão do mundo cristã. A Bíblia, o incrível disso tudo é que a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus, mas a própria estrutura lógica do universo
pressupõe a existência de Deus. A Bíblia diz lá, primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou do nada, bará, não se preocupa. Mas a ciência descobriu que o nosso universo é quadridimensional, né? Quadridimensional, formado de tempo, espaço, matéria e energia. Descobriram recentemente o átomo primordial, ou seja, o nosso universo um dia foi menor que um átomo. E hoje nós estamos aqui, o universo continua em expansão, tá? Então, o átomo primordial, e significa uma criação do nada. Se o tempo, o espaço, a matéria e a energia passam a existir neste evento, que nós entendemos à luz da Bíblia, que foi um evento de criação, quem trouxe o universo à existência, a própria estrutura do universo diz isso, apresenta isso. Quem trouxe o universo à existência tem que ser eterno, porque criou o tempo. Tem que ser espírito, porque criou a matéria. Tem que ser extremamente poderoso, porque trouxe o universo à existência do nada. Tem que ser livre, porque decidiu criar. O universo é contingente, o universo precisa de uma explicação da sua existência. Então esse ser tem que ser livre. Esse ser tem que ser pessoal, porque criou seres à sua imagem e semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos atributos que Deus tem, que são os atributos comunicáveis de Deus: intelecto, emoção, vontade, consciência, razão e liberdade. A própria estrutura da mente de Deus contém a lógica, a matemática, ou seja, a lógica, a matemática, que são entidades abstratas, metafísicas, existem eternamente porque existem na mente de Deus. E nós podemos acessar, como seres criados à imagem de Deus, esses elementos abstratos, esses objetos abstratos, que estão na mente de Deus, e por meio desses objetos, manipular a própria estrutura do mundo. Isso é incrível. Então, veja a conexão clara entre a própria existência de Deus, a própria estrutura do universo que aponta para a existência de Deus e a nossa existência. O senhor me fez lembrar, eu terminando uma vigília do Tempo Central, ó. Eu vou sair do Tempo Central e peguei o ônibus para ir para casa. E, de repente, quando eu fui passar, assim, paguei a passagem, né? Aí o cobrador, em vez de liberar a catraca, me segurou a catraca. Aí ele me viu com a Bíblia e olhou para mim e disse assim: Deus existe? Aí eu olhei assim para ele e disse assim: rapaz, interessante a tua pergunta, porque o camarada faz um celular, você consegue falar à distância, e o cabeça, poxa, rapaz, esse cara tem uma mente brilhante. O camarada criou a televisão e você consegue ver em tempo real o que está acontecendo em qualquer parte do mundo. E o camarada, rapaz, esse cara tem uma mente brilhante. O camarada inventou o carro, aí o cara, rapaz, esse cara tem uma mente brilhante. Aí você olha para o universo, você olha para o Sol que criado, o Sol que existe, os planetas eu disse a ele, eu não tinha escutado a sua palestra, né? Mas eu tinha lido alguma coisa sobre aquele livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, e me ajudou. É comendável, né? É, comendável, né? Comendável. Aí me ajudou também naquele momento, faz tempo isso aí, aconteceu, ele é muito jovem. Aí eu disse assim a ele, interessante que a distância entre o Sol e a Terra é algo realmente bem projetado, porque se a Terra estivesse um pouco mais perto do Sol, né, os cientistas descobriram isso, ela não teria condição de ter vida. Seria, né? Um torrão. Seria um torrão. E se ela fosse um pouquinho mais afastado, seria um gelo completo. Aí eu começando a falar sobre isso, e de repente você vê, é interessante, quando dá manga aqui, dá manga em Caruaru, dá manga em Petrolina, na safra da goiaba, na safra da uva. Milimetricamente ajustado. Pensado, tá? E, e que falar do homem, né? A mente, você fala, você responde, e às vezes não dá nem tempo de você pensar no que você vai responder. O corpo humano, o coração, fica falando sobre o baço, o fígado, o rim. Aí eu tinha lido alguma coisa sobre biologia, e fui conversando com ele sobre tudo isso, aí funcionando perfeitamente. Aí eu disse assim, e um camarada me para de 5h30 da manhã no ônibus e me pergunta: Deus existe? Ele disse: olha por mim, mas eu estou desviado. Tá vendo? Essa resposta que o senhor deu é a própria estrutura lógica da mente humana, ligada com a Bíblia, com a própria revelação. Entende? Então, a pessoa que
tenta não enxergar isso aí, que é claro diante de nós, na verdade ele está arrumando para uma visão de mundo contra-intuitiva. Isso é verdade. Pastor, o que eu acho interessante é o seguinte, você não tem como, logicamente, negar a existência de Deus. Você não tem como negar. Porque, por exemplo, o universo, como o irmão Wilson aqui escreveu, ele é tão grande e tão imenso, e tão sintonizado, tão milimetricamente calculado, que não se pode pensar que não tenha por trás disso uma mente pensante. Eu estava lembrando agora, enquanto o irmão Wilson estava falando, Salomão, né, na dedicação do templo, ele vai fazer aquela oração, aí ele faz a oração e diz assim: Senhor, eu sei que os céus dos céus não te cabem, muito menos a parede deste templo. Aí uma vez eu vi um rabino comentando esse texto, ele diz assim: Deus não está na sua criação, a sua criação é que está em Deus, porque Deus é maior do que tudo que Ele criou. Eu achei aquilo fantástico, sabe? Porque a própria criação aponta que há um Criador por trás de tudo isso. É porque é muita perfeição, né, pastor? É muita perfeição. E uma outra coisa, a nossa consciência é um atesto de que o homem não é só célula. Porque, por exemplo, o ser humano pensa, mas ele pode criticar o seu pensamento. Sim. Ele pode controlar, dizer: que pensamento é esse que eu estou tendo? Eu não vou fazer isso. Verdade. Minha mente, porque ele não é escravo da sua mente. Uma vez eu vi um documentário da BBC de Londres sobre a questão da consciência, eles discutindo se a consciência, neurocientistas discutindo se a consciência era fruto do processo cerebral ou se era uma entidade fora do cérebro. Então houve uma discussão muito grande e no final disseram assim: a gente não tem como mensurar. Por que não tem como mensurar? Não tem como mensurar porque, para admitir que seja uma entidade fora do cérebro, eles teriam que admitir a transcendentalidade, a realidade espiritual. Então, como a ciência ela trabalha no campo da razão, então ela não tem como aferir ou como apontar ou como dizer isso é assim, porque alguém vai dizer: não, se a ciência está dizendo isso, então não é ciência, é fé. Fred Hoyle, que foi um astrofísico britânico, ele disse que Deus, né, ele era ateu, né? Ele disse: olha, se Deus existe, Deus está brincando com as leis da física, com a matemática, com a lógica, com a química. Deus está brincando. Hoje a gente observa a estrutura do universo. Existe uma teoria na astrofísica que diz que de onde o universo surgiu, do ponto inicial, o universo está se expandindo, a nossa própria Via Láctea, o nosso Sol, e o planeta Terra e os planetas que circulam ao redor do Sol estão viajando a uma velocidade no espaço, no vácuo, de 800 mil quilômetros por hora. O Sol viajando, os planetas viajando ao redor do Sol, a Terra circulando ao redor do seu próprio eixo. E nesse exato momento que a gente está aqui conversando, o irmão lá assistindo lá de casa, estão acontecendo dentro do nosso cérebro uma nevasca, uma tempestade de descargas elétricas, como se tivessem ventos de 200 km por hora de descargas elétricas, e nós estamos tendo descargas de 1000 descargas elétricas, 10 mil a 10 mil descargas elétricas por segundo no nosso cérebro, e faz a gente pensar, articular o uso da própria consciência que o pastor Nadia Jackson mencionou, e Deus está lá controlando tudo. Deus está lá controlando tudo. E o senhor falando de Deus brincando, eu lembrei agora do Sol, né? Do Sol que parou, e a discussão muito grande. Um dia desse os alunos até estavam discutindo, não, porque eu já vi um cientista dizer que para acontecer aquilo é impossível de acontecer, porque para acontecer aquilo ali, se o Sol parasse, então iria acontecer, porque como o universo está todo sincronizado, e mexer numa lei mexe no restante da lei. Então você tem um efeito colateral. Você tem um efeito colateral. Eu disse: só que vocês têm que lembrar que quem fez foi quem criou. É verdade. Então ele sabe onde mexer, o que ele quer fazer,
e mantém a organização e o sistema perfeitamente em harmonia. Sim. Ele tem um manual do fabricante. Ele tem. O milagre foi maior, né? Porque não foi só o Sol que parou. Dá a entender que toda a galáxia, todo o universo parou, né? O movimento de translação e rotação da Terra parou. Né? E o milagre aconteceu. Só que milagre é, por definição, uma coisa que só Deus pode fazer. Não é isso? Eu acho que a gente vai ter que marcar um outro programa com o senhor só para falar sobre milagres. Verdade. Porque o caso é muito sério, né? E o intercessor lida com milagre, né? Mas, pastor, a gente só tem uns 8 minutos para terminar o programa, ainda temos 2 grandes perguntas aqui. E essa pergunta aqui, a gente vai ter que demorar um pouquinho nela. A gente vê que, voltando para o livro já mencionado, professor, em que o cristianismo aponta para a vida espiritual transcendente em Deus, não enaltecendo o pensamento e o comportamento que enxerga o homem exclusivamente no aspecto material, visível e temporal. Sendo assim, os cristãos precisam defender a visão biblicamente diante de uma sociedade ateísta. Portanto, quais são os motivos de oração que devem estar na lista dos intercessores desta causa? É uma pergunta interessante e importante. Nós devemos orar primeiramente para Deus abrir a porta da palavra. Isso pressupõe que nós devemos estar preparados, conforme 1 Pedro 3,15. Ou seja, devemos conhecer o que significa a nossa visão de mundo e o que é a visão de mundo daqueles que criticam a fé cristã. Devemos estar preparados. E devemos orar para que nós, como líderes, possamos promover a formação, intelectual, emocional dos jovens, para que eles possam, de fato, encarar, quando se deparar com um desafio que pode ser um desafio insuperável à fé cristã, para quem não teve a sua mente e as suas emoções treinadas, ele se deparar e se sair como a própria visão do mundo tem se sobressaído nesses 300 anos em que a visão do mundo tem sido criticada nos ambientes mais hostis. Então, devemos estar preparados, conhecendo o que é a nossa visão de mundo e conhecendo o que é a visão de mundo do opositor. Isso é o que a gente chama de apologética polemista. Você não deve só conhecer o que você crê, você deve conhecer o que as outras pessoas creem, porque isso facilita o debate. João 3,16, que é o versículo evangelístico por excelência, né? Mas é um credo. João 3,16 é um credo. Quando João 3,16 diz, por que Deus? Responde ao ateísmo, que diz que Deus não existe. Porque Deus amou. Responde ao panteísmo, que diz que Deus não ama ninguém. Deus é um ser impessoal, sem sentimentos. Porque Deus amou o mundo. Responde ao nacionalismo judaico, que diz que Deus amou apenas a descendência de Abraão. Não, Deus amou o mundo inteiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Responde ao materialismo moderno, consumista, que diz que é melhor receber que dar. Deus deu e deu o que há de melhor no céu. Que deu o seu filho. Responde ao Islã, às religiões orientais, que diz que Deus não tem filho. O seu filho unigênito, veja, é uma crença essencial. Você, para ser salvo, tem que crer que Jesus é Deus e tem que crer que Jesus ressuscitou dos mortos. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Veja, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, tem que ser nele, o pluralismo religioso está fora, a ideia que diz que todas as religiões são verdadeiras, tem que crer em Jesus, não pereça, ou seja, não seja condenado, mas vá para o céu. Então, o próprio texto de João 3,16, que não é apenas um texto evangelístico, está mostrando para nós que esse choque entre visões de mundo vai ter que acontecer. E nós temos que estar preparados. É isso aí. Pastor, eu queria ler um texto aqui, corroborando com o irmão Monson. É o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus,
e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, Paulo deixa claro, isso é uma guerra espiritual. As armas que temos que utilizar são armas espirituais. Temos que entender que o mundo, de um modo geral, Paulo vai falar também em Coríntios, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho. E Paulo diz aqui, esse cegar é uma barreira, é uma muralha que está na mente, que está impedindo dele conhecer a Deus. Mas ele disse, a palavra de Deus ela é poderosa para destruir essa fortaleza. E quando destruir, a palavra entra e leva a mente cativa a Cristo. Então, eu penso que os motivos, como a gente pode orar, os motivos que a gente deve orar por um ateu, envolve tudo isso que o irmão Walson falou, e além de reconhecer que nós temos dado por Deus uma armadura, que está descrito lá em Efésios capítulo 6. Paulo reitera isso aqui, nossas armas são espirituais, mas é preciso que se conheça a visão, é preciso que eu estude, mas é preciso que eu ore, que eu peça a Deus esclarecimento, que veja, Paulo com todo o conteúdo teológico que Paulo tinha, Paulo diz assim, dizia à igreja, olha, orem para que Deus possa nos abrir a porta da palavra. Que maravilha, né? Veja que o assunto é tão importante, né? E o tempo é tão pouco, né? para a gente estar tratando sobre este assunto. Mas, assim, por fim, né? Qual a palavra que os senhores deixariam para todos os intercessores que estão nos assistindo, além do que já foi dito? Pastor, eu diria, eu reforçaria apenas isso que nós já comentamos, né? Reforçaria a necessidade de olharmos para o ateu não como um inimigo, no sentido de, não, eu não vou orar por ele, eu quero que Deus o mate e tal. Porque se a gente for orar para que Deus, embora que Deus não vá fazer, mas eu estou falando no campo da intenção. Se a gente for nos propor de orar para que Deus mate os opositores, imagine se a igreja do primeiro século fizesse isso, não teríamos o apóstolo Paulo. Claro. Né? Então, primeiro ter essa sensibilidade de ver o ateu como um campo, os ateus como um campo missionário. Pessoas não alcançadas. Isso, como pessoas não alcançadas. Por outro lado, como eu posso alcançá-las? Me preparando, conhecendo, comprando o livro do professor Walson Salles, estudando a palavra, buscando conhecimento, para que a oportunidade que o Senhor nos der, possamos estar preparados para responder acerca da esperança que há em nós. Além disso tudo que o pastor Najackson mencionou muito sabiamente, eu diria uma coisa que os pastores já dizem aí constantemente. A necessidade de internalizar o texto bíblico na mente. É a palavra de Deus. Aquela leitura do texto bíblico, a Bíblia pura, tá? Internalizar o conteúdo bíblico na mente e conhecer a visão de mundo, todas as visões de mundo que se opõem à fé cristã. Tá? Josh McDowell, ele disse que se tornou um especialista na ressurreição de Jesus. Ele gastou, no banco de horas que ele estabeleceu, 700 horas. Ele hoje é um dos maiores especialistas na ressurreição de Jesus. Não é como Gary Habermas, que escreveu um livro de 5.000 páginas. Não é como N.T. Wright, que escreveu uma trilogia de livros, cada livro com 1.000 páginas. Mas ele é um dos maiores especialistas hoje, estudando apenas 700 horas só sobre esse assunto. Então, se você for dividir, você estudando apenas 1 hora por dia, pastor Najackson, sobre um assunto específico, em 3 anos e meio, você se transforma um especialista em qualquer assunto a nível mundial. E aí é a hora que o irmão que está lá assistindo a gente vai dizer, meu Deus, como eu estou perdendo o tempo. É isso mesmo. É isso, como eu estou perdendo. Interessante, né? Pastor, acabou o programa e parece que eu vi alguém em casa e disse, já? Infelizmente já chegamos ao final do programa, tinha muito o que comentar aqui nesta tarde, mas nós queremos agradecer ao pastor Najackson, né, de disponibilizar o tempo, estar aqui conosco, ao presbítero Walson. Eu deixo aí as considerações finais de agradecimento. Pastor, eu que agradeço, né? Agradeço ao nosso pastor a oportunidade de estar aqui, ao senhor pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na conversa entre amigos, aqui de bênção.
E agradeço a Deus a oportunidade de poder, mais uma vez, poder dar uma parcelinha, né? Hoje, parcelinha de contribuição nesse tema tão maravilhoso. Também agradeço a Deus, a grande honra estar aqui, ladeado, né, por pessoas tão esclarecidas e de tanta relevância na nossa igreja. Me sinto feliz por essa oportunidade de poder alertar as pessoas sobre um assunto tão importante e de tão somente estar aqui, podendo contribuir de alguma forma. Agradeço e parabenizo o nosso pastor presidente e a própria produção da Rede Brasil por proporcionar temas tão importantes como esse aí, junto com o pastor Jefferson, que está à frente desse trabalho. Então, só tenho a agradecer. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos colocar em prática o que aprendemos. Eu achei interessante, e só já estourou mesmo o programa, mas só essa colocação que o professor Salles ele trouxe para nós. Se você dedicar uma hora por dia em qualquer assunto, em 3 anos e 6 meses e meio, você se torna um especialista no assunto. Que coisa interessante, não é? Veja como a gente tem desperdiçado tanta oportunidade. Que Deus abençoe, que os irmãos possam estarem dedicando suas vidas ao conhecimento de Deus, porque isso vai nos ajudar a servi-lo melhor. Amém? Vamos estar orando, agradecendo a Deus. Eu pedi ao professor Walson Salles para estar orando. Nesse momento, professor, tem muitas pessoas que estão fazendo seus pedidos de oração e tem muitas pessoas que têm parentes que ainda não são crentes, que não creem em Deus. E vamos orar também pelos ateus, né, para que eles possam conhecerem a Cristo, porque quando um ateu se converte, é um instrumento poderoso nas mãos de Deus, né? E se Deus quiser, teremos um outro programa aqui contando testemunhos de ateus que foram convertidos ao Evangelho. Vamos orar, né? Conforme orienta o nosso pastor. Senhor, nosso Deus, estamos em Tua presença, primeiramente te agradecendo, Senhor, por esta ferramenta tão poderosa. Que os Teus servos possam, Senhor, se preparar, estarem preparados na oração, na intercessão, Senhor, e nos estudos para defender a fé cristã. Estenda a Tua mão, Senhor, sobre as pessoas que não creem na Tua existência. Tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas. Revela a Tua presença maravilhosa na Tua criação e na Tua palavra, Senhor. Prepara os Teus servos, Senhor. Dá crescimento à Tua obra, Senhor, e opera grandes milagres e maravilhas entre as nações. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, agradecemos a sua audiência e no próximo sábado, se o Senhor Jesus não tiver vindo buscar a sua igreja, estaremos de volta aqui com o programa Intercessão, sábado às 5h30 da tarde. Não perca. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, desde agora e para sempre. Amém.